Recording is on. Então, percebam que não existe nenhuma lógica, nenhuma justificativa na vida dos apegados ao ego mental. E também não existe nenhuma justificativa para que o apegado continue com a vida baseada nesses princípios que o ego impõe em suas vidas. Se não, vejamos, é o ego que cria todos os tipos de problemas e sofrimentos na vida. Não existe outra fonte para o sofrimento de qualquer espécie na vida humana, a não ser o ego. Não existe. Então, para se livrar de todos os problemas, eu queria ter mais dinheiro, que eu quero não sei o quê, eu estou assim, assim, assado, está acontecendo não sei o quê na vida. Não importa, não importa qual seja o seu problema. 100% é causa do ego. Até problemas de relacionamento, filho, problemas financeiros, tudo que se refere a problemas, a única causa é o ego. E os apegados, cheio de problemas, cheio de sofrimentos, os apegados, olha só a falta de lógica, os apegados querem se livrar dos problemas e sofrimentos utilizando o próprio ego criador de todos os problemas na vida. Isso é absolutamente impossível. O ego cria os problemas de qualquer espécie e aí fica estressado, fica com medo, fica triste, fica ansioso e aí ele usa o próprio ego para resolver o problema dele. Quer dizer, o que ele está fazendo? Ele está criando mais problemas, criando. Por isso que quantos anos você tem, quantas décadas você já viveu e nunca conseguiu se livrar dos problemas. Tá certo que todos os problemas são temporais, mas você continua criando dezenas e dezenas de problemas na sua vida, estresse, medo, preocupação, ansiedade, sei lá o quê. E não vai terminar assim, não. Vai continuar criando enquanto você estiver usando o ego. Não é por menos que os apegados ao ego nunca têm plena paz, nunca tem plena harmonia e felicidade na vida e nunca vão ter se continuar nesse mesmo princípio do ego. Quero, não quero, gosto, não gosto, etc. E o pior, já ficam de prontidão esperando que algo de ruim está por acontecer. A pessoa está preocupada com o futuro. Que isso? Você sabe o que é ficar preocupado com o futuro? É ficar de prontidão, esperando que algo ruim aconteça na vida. Eu estou com medo que isso venha a acontecer. Você é plantonista? É plantonista da desgraça para a própria vida? Isso é um absurdo. E a prova disso são esses estados de medo, ansiedade, preocupação, estresses, tudo prevendo e antecipando algo ruim. Mas, cara, você é feito à imagem e semelhança de Deus. É pura alegria, pura satisfação, pura sabedoria, puro amor, pura virtude. Então você não tem que ficar antecipando algo ruim na sua vida com essas preocupações, medo, estresses. É uma loucura a vida do apegado. Então, percebam que o ego é tão problemático que faz o apegado sofrer até por ocorrências não realizadas. Coisas que nunca que não aconteceu e aí fica sofrendo por coisas que não aconteceu. Isso é sofrimento por antecedência de algo que não aconteceu. Então, diga-me, isso é ou não é sofrer por ilusão? Por ilusão. Nem aconteceu.
nem sabe se vai acontecer e está sofrendo. E depois, mesmo que o fato ocorra, o sofrimento é ilusório, pois todos os fatos, na verdade, são presentes divinos de Deus para você, né? Para que o apegado possa praticar, calar as manifestações do ego e se realizar como alma perfeita e una a Deus. Então, deveria agradecer pelos problemas da vida e não ficar lá estressado, nervoso, medroso, tá certo? Então, o ego, ele inverte tudo, absolutamente tudo. É? Querer que o criador dos problemas resolva os seus problemas é o mesmo que pedir para o leão que já devorou a sua perna esquerda, te leve para o hospital para resolver o seu problema. Meu, o leão que já devorou a sua perna não vai te socorrer. Muito pelo contrário, ele vai acabar comendo a outra perna. É? Ou então coisa pior. Mas é o que o apegado faz. O ego dá uma surra, dá uma aleijada no apegado e, aleijado, ele pede socorro para o próprio ego que aleijou ele. É uma loucura. Como que você vai pedir ajuda para o ego que é pura maldade e que já te deixou capenga? E assim está a vida dos apegados. Tudo que é o ego mental, maldoso, inexistente. Então, o que tem que fazer? A única saída, não tem outra saída, a não ser neutralizar o ego. Se você conseguir neutralizar o ego, você estará salvo desse nefasto e destrutivo ego. E, aliás, a gente veio aqui para exatamente isso, nos livrarmos desse ego ilusório e inexistente. Feito isso, com as diversas práticas que a gente já vem falando aqui há muito tempo, né? Praticando um monte de coisa, contemplação, permita as vontades de Deus, é a vontade de Deus em ação, então permita esse fluxo, vai repetindo Deus, 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 para todas as situações, para não ficar negativo. Né? E então, quando você pratica, realmente a vida vai se divinizar e a alma e Deus vão se manifestar. Né? Portanto, pare de se auto-mutilar. Usar do ego é se auto-envenenar. Você usa do ego, fica lá todo negativo, sofrendo porque está se auto-envenenando. Para de se auto-envenenar, pare de usar o ego. Tenha fé absoluta no amor de Deus e que tudo que acontece na sua vida é sim um grande presente para você praticar calar o ego. E aí você se livra do ego. Você se livrando do ego, tudo se torna absolutamente divino em todos os sentidos, a nível mental, material e espiritual. Tudo se torna absolutamente divino. É que nem Buda, quando ele se iluminou. Tudo é Deus, só existe Deus. Tudo é manifestação de Deus. Só vejo Deus. E é exatamente isso que acontece na vida quando a gente se torna nessa alma feita à imagem e semelhança do Criador. Vai ter os mesmos poderes, as mesmas características, vai ter a mesma visão de Deus, puramente divina. E então, pare de injetar o veneno do ego na sua vida, na sua mente. Faça o oposto. Faça o oposto. Ao invés de se injetar com o veneno do ego, faça o oposto. Pratique o oposto. Se injete com todas as virtudes da alma e de Deus. Você tem que se injetar de paciência. Você tem que se injetar com amor, desapego, compaixão,
Você tem que se injetar com tolerância, com benevolência. E aí, nunca mais você fica negativo. Pratique paciência, tolerância, compaixão em todas as situações que acontecem na sua vida. Nunca mais você vai ter negatividades, porque o ego calou. O ego calou. Então, se injete com Deus e não com o ego. Se injete com Deus e não com o ego. E mais, ofereça a Deus todos os seus problemas mentais, pactuais, circunstâncias. Não importa que tipo de problema você tenha. Não importa qualquer tipo de problema que você tenha. Estresse, ansiedade. Ofereça a Deus todas as suas preocupações, nervosismos, tristeza, ansiedade, sei lá o quê. A lista é muito grande, né? Então, ofereça tudo para Deus. Se você não consegue lidar com esses estresses da vida, ofereça tudo para Deus. Ofereça com toda sinceridade e toda pureza. Sabe o que significa isso? Quando você oferece o seu ego para Deus, quando você oferece o ego para Deus, o que você dá para Deus com pureza e sinceridade já não é mais seu. Tá certo? Agora, você vai dar para Deus o seu sofrimento, o seu estresse, o seu ego. Mas você continua estressado? Não, então você não deu, você enganou. Tá certo? Quando você dá, não é mais seu. Então, deixa tudo na mão de Deus. Tá certo? Deus está presente na nossa vida, onipresente, onisciente, onipotente, para poder nos revelar o você é alma idêntico a Ele. Então, Deus quer que você se livre. Então, se Deus quer que você se livre, ofereça tudo para Ele. E aí já não é mais seu. E o melhor de tudo, sabe o que é? Deus sabe o que fazer com o que não existe. Deus sabe o que fazer com o ego que você ofereceu para Ele e que não existe. Agora, você não está sabendo o que fazer com o ego mental que não existe. Não está conseguindo praticar, calar, não está conseguindo calar praticando, por exemplo, contemplação, não consegue ficar contemplando, então fica lá o ego agitando cada vez mais. Então, ofereça tudo para Deus. Deus sabe o que fazer com o que não existe. E sabe o que ele vai fazer? Não vai fazer nada, porque não existe, vai fazer o quê? Deus não vai fazer nada, não existe. É criação mental ilusória, tá certo? Ele não vai fazer nada com seu sofrimento, com seus estresses, com seu nervosismo, porque isso não existe, isso é criação do ego inexistente. Agora, faça o seguinte, peça a Deus tudo que Ele quer te dar. Aí a conversa é outra. Tudo que Deus quer te dar existe e existe de forma verdadeira, real, só que você não enxerga, porque são coisas espirituais, tá certo? Mas é a única verdade que existe nesse universo. Então, peça a Deus tudo que Ele quer te dar. Isso Ele vai sim, e pode e vai fazer com toda certeza. E vai te ofertar muito mais do que você possa pedir. Ele vai dar muito mais do que você possa pedir. E Deus na verdade, Deus quer que você tenha o quê? Aquilo que te falta para eliminar o ego. O que te falta é coragem. Peça coragem. O que te falta é fé. Peça fé. O que te falta é determinação, persistência, disciplina. Peça tudo para Deus.
para que você tenha essa determinação, persistência e, principalmente, essa disciplina mental de calar o ego inexistente. Disciplina é extremamente importante. Quando você tem disciplina, por exemplo, digamos aí que você vai trabalhar todos os dias. E normalmente as pessoas vão trabalhar todos os dias, né? E aí, por que você sai na hora certa e trabalha lá assiduamente 8, 10 horas, 12 horas? Né? Esse compromisso você cumpre, né? Esse compromisso de você ter que trabalhar, você faz esse ritual, essa disciplina, essa determinação, essa persistência de trabalhar todo dia, você faz. Tá, mas você não cumpre com a obrigação para com Deus, para divinizar a sua vida. Né? Se você cumprir com disciplina, calar o ego, você não tem que mais trabalhar na sua vida. Por quê? Porque quando você cala o ego, tudo lhe será acrescido, divinamente, gloriosamente, abundantemente. Tudo que você pensar e imaginar. E tudo que é muito além disso tudo. Então, a gente não veio aqui para trabalhar, não. Hã? Ninguém veio aqui para trabalhar. Já pensou? Se todo mundo viesse aqui para trabalhar, Deus seria cruel, né? Não, Deus nos colocou aqui apenas com esse único propósito de fazer com que a gente se desapegue desse ego e tudo lhe será crescido. Né? Então, você oferta ou dá para Deus todas as manifestações do ego. O silêncio mental ele vai se realizar. Oferta tudo. Peça o que ele quer e dê para Deus aquilo que não presta, que é o ego, é o medo, estresse. Dá tudo para ele. Aí você vai ficar sem nada do ego. Então, dê o seu medo para Deus com fé e sinceridade. O que sobra na sua mente, por exemplo? Dá o seu medo para Deus. O que vai sobrar na sua mente? Nada. Nada. Tá certo? Se não vai sobrar nada, só restou o silêncio mental. É isso que Deus quer que aconteça na sua vida. E com o ego neutralizado, o apegado se tornará em um receptor de Deus. Por isso que tem que calar o ego. Quando você neutraliza o ego, você se torna em receptor de Deus. A sua mente vai receber Deus, vai receber as manifestações de Deus, tá certo? Agora, enquanto você é o ego, ganancioso, mesquinho, estressado, nervoso, vingativo, sei lá o quê, insatisfeito, sei lá o quê, orgulhoso, arrogante. Você acha que Deus vai se manifestar numa mente dessa, de puro lixo? Não, não vai. Então, neutralize esse ego, a mente fica pura e sincera e você se torna num receptor de Deus. Você vai receber Deus, as manifestações divinas de Deus. E, claro, as manifestações divinas da própria natureza feita à imagem e semelhança de Deus, que é a alma. E entenda que todas as vezes que o apegado fica xingando, medroso, vingativo, fica polarizando, na verdade, a intenção real dessa pessoa não é brigar com você, não é se estressar com você, não é se negativar, não é se impor sobre os outros, como quase todos pensam, aquele cara lá é briguente, lá é sem vergonha, sei lá o quê, que só fica fazendo coisas ruins para as pessoas. Não, não é bem assim, não.
né? O apegado está mostrando esse que fica desequilibrado, estressado, nervoso, discutindo. Na verdade, o que está acontecendo? Ele está mostrando e externando a sua dor, o seu sofrimento. Se ele tivesse em paz, absolutamente feliz, tranquilo, você acha que ele ia ficar nervoso, insatisfeito, ia ficar negativo, xingando e brigando com todo mundo? Claro que não. Então, o que está acontecendo? Ele está mostrando a dor e o sofrimento que ele não consegue controlar. Você já consegue controlar, mas o outro não consegue ainda controlar. Então, são as dores não acalmadas dentro de si. São dores que ele não consegue dominar na sua mente, que nem você consegue agora. Certo? Você já consegue. Então, se você consegue acalmar a sua mente, dominar as negatividades do ego, o outro ainda não tem essa capacidade. E ele, na verdade, quando ele está externando as suas negatividades, na verdade, ele está ejetando, externando para o exterior, na tentativa de aliviar a sua negatividade. Ele quer aliviar, ele quer, na verdade, pedir socorro para você. Ele está pedindo socorro. Só que o ego entende como cara briguento, cara, sei lá o quê, estourado, nervoso. O ego que faz isso. Mas quando você silencia o ego, você consegue já dominar, absorver toda a negatividade do outro com amor, com paciência, com compaixão, com benevolência. Tá certo? Por quê? Porque você já dominou o ego e você se tornou em pura virtude. Então você consegue aliviar, dominar e silenciar dentro de si toda a negatividade. Você consegue absorver as fraquezas dos outros. Tá certo? Agora, claro, se não está conseguindo praticar, vai dar conflito mesmo, né? Como uma discussão qualquer, por motivo qualquer. É o ego se impondo em cima do ego. Mas se estivesse praticando, a neutralidade do ego já teria dominado e silenciado todos esses sofrimentos. E depois, se o outro está nervoso, haja, reaja, porque o outro ainda não tem a capacidade de dissolver as negatividades dentro da própria mente. E você, como praticante, você já tem a capacidade de dissolver as suas próprias negatividades e as negatividades dos outros. Dá para entender? Por isso que é tão importante a gente eliminar esse ego. Você fica numa eterna e plena paz. E essa eterna paz e virtude absorve todas as negatividades em qualquer situação. Por isso que você fica neutro, você não é mais atingido nem pelas palavras briguentas do outro. Você nunca mais vai perder a sua paz. E quando isso acontece, tudo lhe será acrescido. Tudo bem automaticamente. Por isso, se alguém te xingar, te agride verbalmente, tenha compaixão, tenha paciência e serás um verdadeiro ato de amor puro e sincero da sua parte. E o ganho, quando você consegue fazer isso, o ganho será integralmente seu por conseguir neutralizar todas as ofensas dos outros. Você vai ter um ganho integral absolutamente divino. Lembre-se, a intenção do outro era te, entre aspas,
atacar, tá certo? O outro queria te atacar. Não é o de te ferir de verdade, e sim de expor o próprio sofrimento não dominado dentro da mente dele. Ele não consegue ainda dominar os sofrimentos, as raivas, as negatividades. Por isso que, na verdade, ele não quer te atacar. Ele não tem ainda a capacidade de dominar a negatividade. Só isso. Então, você que tem que ter a capacidade de absorver essa negatividade dos outros, tendo compaixão, paciência, benevolência para com essa pessoa. Pronto, resolveu os problemas. Você nunca vai ser atingido. Então, e depois? Nada acontece contra as vontades de Deus. Se isso está acontecendo na sua vida, você está sendo, entre aspas, atacado, xingado, sei lá o quê, agredido verbalmente, então, lembra, nada acontece contra as vontades de Deus. E isso é um outro presente divino de Deus para a sua vida. E aí você reage com compaixão, com benevolência, com paciência, com amor, etc. Pronto. Além de você dominar a si próprio, vai sim ter grandes benefícios a nível mental, espiritual e material também. Lembra, a gente não deve fazer nada por resultados, nunca. Porque o único que procura resultados é o ego. Resultados no mundo material. Mas uma vez que você conseguiu dominar o ego na sua mente, realmente tudo lhe será acrescido no mundo material, no mundo espiritual e no mundo mental. Vai sim ser divinamente abençoado. É o que está escrito lá, né? Conquiste o reino de Deus e tudo lhe será acrescido. O que Mêncius falou uns 400 anos antes de Cristo, falou a mesma coisa. Cultive a nobreza divina, a nobreza humana te acompanha automaticamente, mesma coisa. Então, tem que seguir esses princípios dos sábios e tem que parar de seguir os princípios doidos do ego. É isso aí, pessoal. Arigatô aí. E boas práticas aí de silenciar esse ego. Vai inventando. Qualquer um pode criar o seu próprio método, desde que consiga calar esse ego. Alô? Tem gente que é religioso e, sei lá, fica orando aí, pelo menos qualquer coisa que cale o ego em todas as suas manifestações, até ele morrer de fome. Arigatô aí, pessoal. Até a próxima.